Sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. No vídeo de hoje nós vamos encerrar a nossa trajetória reflexiva múltipla, onde nós trouxemos 6 conversas com pessoas que têm alguma relação com a arte e com a literatura. E esse encerramento ele vai ser feito trazendo um trecho de cada uma dessas conversas. Para você que não assistiu a nenhuma delas ou perdeu alguma, esse vídeo vai ser um aperitivo. E eu tenho certeza que você vai sentir vontade de ir conferir como foi cada uma dessas conversas na íntegra. E você que assistiu a todas elas, vai matar um pouco a saudade. E o vídeo de hoje também vai ser uma espécie de homenagem a essas 6 pessoas que nos honraram com o brilhantismo da participação em cada uma dessas conversas. Então vamos conferir esses 6 breves recortes dessas 6 conversas muito importantes que nós tivemos com essas pessoas? O que é a literatura para a sua história? A minha história, ixi, Maria, é uma coisa muito importante para mim, porque, porque a literatura em si conta diversas realidades, né? Na qual você pode se inserir, na qual você pode se identificar. E eu me identifiquei muito com várias literaturas. Por exemplo, Jorge Amado, Capitão da Areia. Eu me identificava muito com o Capitão da Areia, cara. Eu gostava muito daquela vivência, daquela época em si. E, e eu acho que é a questão da identificação, e não só da identificação, da desconstrução do que é do que é clássico e do que não é clássico, entende? Eu queria que você tentasse refletir um pouco comigo. Por que você acha que a sua poesia causou aquela reação em mim? Você acha que é porque ela não é uma sensação que ela vai causar em qualquer pessoa? Ela vai causar em mim porque eu sou meio doido mesmo? Ou tem a ver com as sensações que a própria poesia possui? Fala um pouquinho sobre isso. Acho que tem a ver com as sensações que a própria poesia possui. Porque é o que eu falo, eu gosto muito de brincar com as sensações. Por exemplo, na minha última poesia, que eu escrevi esses dias, eu falo sobre os meus versos, mas de uma forma, de uma, de uma sensação excessiva, entende? Um excesso que eu tenho de sentimento e de sensação mesmo, de sentir as coisas. Algumas vezes eu paro e fico só sentindo as coisas. Eu não estou pensando nada, eu só sentindo o vento que está sobrando na minha pele para poder reproduzir aquilo na poesia. Entende? Então, agora sim, para encerrar, eu quero te deixar um espaço para você falar o que você quiser. O que você quiser, tá? Eu queria que você fizesse um encerramento desse bate-papo, falando o que você acha importante falar para as pessoas que estiverem assistindo a esse vídeo. Então, eu acho importante ressaltar que a arte é uma parte muito importante para o ser humano, porque é onde ele se. Ao mesmo tempo que ele se tem um refúgio, ele tem uma libertação. Então, quem estiver produzindo, começa a postar, a, a publicar mesmo as suas obras de arte, que é importante. Você pode ter experiência com qualquer pessoa. Como é que você enxerga a importância da literatura que você faz para a vida das pessoas que, porventura, têm contato com ela?
Como é que você vê essa relação entre a literatura que você faz e o mundo das pessoas que têm contato com a sua literatura? Então, cara, eu costumo me apresentar assim em saraus, né, em eventos literários, bate-papos, e as pessoas gostam da minha poesia, principalmente pela musicalidade que eu tento trazer, né, e em algum momento eu acho que eu consigo, né, as pessoas e algumas temáticas também que eu falo das questões sociais também, né, cara, e isso mexe com as pessoas, né. Meu primeiro livro mesmo chama Cangalha e Escangalhada e tem essa pegada muito do protesto, né, cara, das pessoas buscar o seu espaço, buscar o seu direito, e eu acho que isso eu alerto as pessoas sobre isso, né, cara, e a gente pode buscar os nossos direitos, né, e a poesia é um caminho também, né, cara, para as pessoas terem esse acesso. Então, acho que a poesia começa a mexer com as pessoas. Isso que eu acho legal. Quando mexe com a pessoa, quando fala assim, a sua poesia abriu meus olhos para determinado assunto, ou, ou ela mexeu comigo e tal, e fez eu pensar de um modo diferente, né? Que eu pensava, né? Que a gente não é o dono da verdade, né? Mas a gente, em algum momento, tenta passar uma mensagem e que as pessoas sigam um caminho diferente, não aceitem tudo que está posto, né, cara? Então, quando eu consigo isso, eu já me sinto muito feliz, cara. Então, nem sempre eu sei se consigo não sei se mexe exatamente com as pessoas, mas quando eu consigo isso, para mim é uma alegria imensa, cara. Cordel tendo um espaço maior também, né? Enfim, como é que você enxerga essa abertura do meio literário para essas literaturas que tradicionalmente eram sempre deixadas à margem? Então, cara, eu enxergo com bons olhos, entendeu? Porque eu vejo que a literatura é tudo isso, né, que se diz ser literatura. Então, quando você faz um rapper, rap é ritmo e poesia, né? Então já é literatura. A literatura de cordel, não, em nenhum momento ela pode ser marginalizada. Ela tem que ser inserida nas escolas. A literatura de cordel era a grande fonte de informação do Nordeste, entendeu? Muita gente começou a aprender a ler através da literatura de cordel. Muita gente começou era o noticiário não tinha rádio, não tinha televisão, era o noticiário das pessoas, porque os jornais não chegavam. Então, as pessoas sabiam que Lampião morreu, ou Getúlio Vargas morreu, ou aconteceu alguma coisa através do cordel, entendeu? Da literatura. Eu fiz muitas peças clássicas, textos clássicos que você possa imaginar, brasileiros e estrangeiros, de alguns eu gosto muito, inclusive, e tal, mas eu achava que a história ainda carecia ser contada de outros modos, que não aqueles que estavam ali sempre presentes nos textos encenados do teatro, né? Agora eu vejo que nesses últimos 10 anos isso tem mudado muito no país, para melhor, o entendimento das pessoas tem se aperfeiçoado em relação a isso, porque existem assuntos do nosso tempo agora que precisam ser contados. Se a gente não contá-los, outros contarão pela gente. Então, o meu começo é mais ou menos esse, escrevendo para teatro. Aí eu arrisquei fazer a primeira pecinha para ver no que dava, a segunda, a terceira, fui gostando da brincadeira à medida em que eu tinha liberdade para criar, né? Muita coisa, porque você acaba sendo livre, como a dramaturgia é um campo que você é livre, você faz a tua, não tem um modelo, quer dizer, tem os modelos consagrados, mas tem outras formas surgindo. A gente vai lutar contra o que quer que seja, a gente espera. Eu gostaria que nós não tivéssemos que passar por isso que a gente está passando agora, por essa quantidade exorbitante de gente que está morrendo diariamente e que o governo do país não se preocupa com absolutamente nada, por exemplo.
realmente, se abrisse amanhã o teatro, eu não sei se eu iria fazer uma peça ou assistir uma peça. Porque eu também tenho medo, né? Então você não pode expor as pessoas. Não é só se expor, é expor as pessoas. Nosso governo não tem o menor compromisso com a saúde. Romã, que dirá com a cultura? Pois é. Mas assim, tem uma coisa também. A questão das minorias historicamente excluídas é uma questão também histórica que vem se desenrolando aí ao longo dos anos. Uma hora elas encontram voz e uma maneira de se posicionar e uma maneira de lutar. A palavra, basicamente, é a peça fundamental do trabalho do jornalista. Que eu penso que o uso da palavra jornalista é algo que deveria ser repensado, porque nós não somos vinculados a esse veículo mais há muito tempo. O jornal hoje ele não reflete a profissão, porque muitos de nós hoje migrou para as redes sociais, migrou para a questão da redação publicitária, onde o uso da linguagem é através de um bom texto, falar de um produto ou de um serviço, a trabalhar com assessoria. Então, o jornalista, eu penso que não deveria nem ser jornalismo no nome do curso, deveria só ficar em comunicação social. Porque você condicionar essa profissão a veículo é muito complicado, porque jornal poucas pessoas leem hoje. Por mais que tenha os veículos online e tudo, é portal. Não tem mais a ideia do jornal. Hoje só as pessoas mais velhas consomem jornal. Ele embrulha peixe no dia seguinte. Mas hoje a gente tem uma ideia de comunicação muito outra, ela é muito dinâmica. O que eu falei para você há 5 segundos atrás já não conta mais. O que conta no processo de fala é o que estou falando daqui por diante. A memória não compete para o jornalismo diário. Ela serve para alavancar um tempo para virar pesquisa, mas não é o papel do jornalista isso. Eu penso que deveriam ser comunicólogos. Nós somos profissionais que estudamos e vivemos a comunicação. E a gente tem que entender o que é essa comunicação. Porque quando você fala para mim, a ação, ela está em deslocar o outro do seu lugar. É quando você faz um texto e uma mãe de LGBT te procura e ela fala assim, nossa, eu não quero isso para o meu filho. Eu não quero. Eu não quero. E ela toma uma atitude. Qual a atitude que ela toma? Ela vai se juntar com outras mães que também não querem. Ela vai para um Mães da Diversidade, por exemplo. Ou ela vai fazer qualquer outra coisa. Ou quando você tem um pai que ele fala, eu não quero ser esse modelo de homem que você falou no texto. Eu não quero deixar meu filho abandonado. Eu vou tomar uma atitude. Eu vou entender mais sobre pessoas trans. Porque o filho dele é um menino trans. Ele falou, não quero que meu filho escreva um texto como o seu, como se estivesse sangrando. Você está sangrando nesse texto. Você está chamando a morte. Falei, não estou chamando a morte. Eu estou dizendo que a gente morre. E não morre porque quer. A gente morre pouco a pouco. E não é a morte física, que as pessoas pensam em morte física, que é o que está ali, o que está posto. Você morre todos os dias quando você é ignorado. Quando a sua população não é citada nas palavras. A gente está falando de palavra. A palavra é o que traz memória, é o que traz ação, é o que traz empoderamento. E quando essa população não é citada? Eu não sei. Tem uma coisa que eu acho, ainda linkando a minha dificuldade de lançar um livro versus eu acreditar muito na força da palavra, porque eu acho que quando a gente lança um livro, a gente se eterniza demais, né? E aquilo fica, né, registrado para toda a eternidade. Nossa, e tem um peso muito forte isso, né? Eu fico pensando que, por exemplo, em tempos de redes sociais, você posta uma parada lá, daqui a pouco se perde. Em segundos aquilo vai, né, se perde na linha do tempo, assim. No Islã, você declama e batalha naquele momento, com toda essa raiva, com toda essa paixão, mas é efêmero, né? Quem estava ali naquela apresentação viu, quem não está, não viu nunca mais.
Aí eu dou uma empacada quando eu tenho essa coisa da responsabilidade de eternizar essa palavra, sabe? Mesmo sendo em tese um movimento libertário, né? Um movimento de vanguarda das transformações dessa sociedade, né? Porque o movimento do Islã, ele é, de certa forma, ele traz uma ruptura importante com uma ideia de literatura, por exemplo, e tal, e mesmo assim, ele ainda carrega alguns resquícios dessa sociedade, né? A gente poderia, por exemplo, tem várias coisas, né? Como eu disse, eu colar numa roda de slam, eu não me sinto desconfortável em todos que eu já frequentei por São Paulo, mas a proporção entre homens e mulheres ainda é diferente. Isso, se a gente ainda não fosse problematizar, por exemplo, transfobia, sabe? Uhum. A presença de outros corpos, por exemplo, nesses ambientes, né? O que faz um ambiente ser hostil ou não para determinadas presenças? Porque aí também, né? A palavra falada, ela sempre vai ter muito peso, assim, né? Não é à toa que se censura, nesse governo, é muito censurado o jornalista, o que é o desmonte das políticas públicas culturais, o desmonte da educação, né? O livro saber é um perigo, né? Então, por isso que eu acho que sempre vai ter muita força, assim. E a gente nunca vai deixar de falar, né? Eu acho que tem isso também. Tem até aquela tirinha, assim, né? Ah, e agora? O que vamos fazer? Ah, poesia. Eles odeiam poesia. Eu sempre penso nessa tirinha, assim, né? Uhum. Então, acho que são muitas reflexões para fazer, né? Eu penso que nesse ano de pandemia, a gente se sente muito... É muito ruim, né? Porque perde essa força do que também é ir para a rua. E as pessoas vão virando militantes de internet, que é um horror, né? E não sobra muita outra coisa para fazer. Vamos lá, Romã. Eu sou pesquisador oralista e um dos autores, chamado Alessandro Portelli, que é acho que um dos pioneiros aí, ou que reforçou essa metodologia de pesquisa, em uma das obras dele, ele começa falando que o ser humano, antes de escrever, ele aprendeu a falar. E como pesquisador oralista, eu uni a arte, a literatura, quando conheci a metodologia da história oral, com o cordel. Se pegarmos aí os primeiros cordelistas, que é o sertanejo, né, que é o homem do sertão, aquele homem não estudado, né, como fala, não letrado, mas que esses têm uma visão de mundo, uma visão de realidade, sabe descrever o mundo de uma forma magnífica. Eu, como cordelista, eu faço reverências a esses, porque quando você estuda, quando você escreve, quando você lê, você tem outros, vamos dizer, temos outros mundos e outras possibilidades de escrever, de falar. E eu sempre trago esses cordelistas, e muitos ainda estão vivos, né? Lendas vivas como o J. Borges, pernambucano, lá de Bezerros, tem um cordel dele aqui, que esse não letrado, que ele sente no mundo, que ele vê essa realidade, que ele ouve e que ele transforma tudo isso em palavras, e que seus cordéis são escritos por outras pessoas, e foram escritos por outras pessoas. Então, a importância da palavra é que ela precede qualquer outro trabalhadora. Quando começa a botar o pé na universidade, vem toda essa carga de discriminação contra as cotas, e que a gente sabe que não vem. De onde vem? Vem de lá de cima, é financiado por quem está no poder. Porque esses jovens, quando saem da periferia, por mais que muitos chegam e começam a reproduzir essa fala do dominante, com a ideia da meritocracia,
Mas essa classe dominante, ela investe, ela coloca a Holidays das vidas aí, coloca aquela indígena lá para abraçar esse genocida, para dizer que está tudo bem, para aparecer em alguns espaços. São pagos e são muito bem pagos, são estrategicamente colocadas essas pessoas para desmobilizar ou para tirar a legitimidade de toda a luta desse povo. E dizer, olha, não tem que ter cota, não tem que... Vocês não têm esse coitadismo, se vocês quiserem, vocês podem chegar também. Enfim, essa foi a nossa trajetória reflexiva múltipla. Eu não sei quanto a vocês, mas eu particularmente saio dela com um gostinho de quero mais. Quem sabe lá na frente a gente não faz uma outra série de conversas tão importante e tão maravilhosa como foi essa. Bom, nós estamos próximos do fim de ano, época de comemorar Natal, Ano Novo com a família, apesar de eu não saber se a gente nem vai ter oportunidade de fazer algum tipo de festa em família, em virtude da realidade que nós estamos vivendo, mas de qualquer forma eu pretendo, a partir do meio de dezembro, fazer uma pequena pausa para descansar um pouquinho e voltar o ano que vem com todo o gás para continuar com as nossas reflexões sobre arte e literatura. E aí eu pensei, para esse período que nós vamos ter de agora até o meio de dezembro, numa nova série de vídeos para o nosso canal. E essa nova série vai se chamar Diálogos Improváveis. É uma pequena brincadeira que eu quero propor para vocês, onde eu vou trazer duas figuras históricas e imaginar como é que seria um diálogo entre essas duas figuras. Figuras que, na vida real, ou nunca dialogaram efetivamente, ou se dialogaram, esse diálogo nunca se tornou público. Eu tive essa ideia há algum tempo, quando eu, ao fazer uma disciplina na pós-graduação do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, ao fazer o trabalho de conclusão dessa disciplina, eu escrevi um pequeno ensaio onde eu propus uma brincadeira dessa entre dois pensadores ligados ao conteúdo que nós vimos na disciplina. E é justamente com essas duas figuras que eu vou iniciar essa proposta de brincadeira dessa série Diálogos Improváveis. Né? Então, a primeira figura é o Bruno Latour, um antropólogo francês contemporâneo, né? Ele ainda está vivo, e o Dieter Heinrich, um filósofo alemão também contemporâneo. Então, nesse ensaio, eu imaginei como é que foi uma conversa entre os dois. E o nosso primeiro vídeo, que é o da semana que vem, sobre esses diálogos improváveis, vai ser justamente com essas duas figuras. Os outros diálogos eu ainda confesso que não pensei quem serão as figuras, mas eu quero sempre trazer uma pequena provocação em cada um desses diálogos. Então, por exemplo, como é que seria o diálogo entre Monteiro Lobato e Carolina Maria de Jesus sobre literatura? Né? Então é nesse lugar que eu quero propor esse pequeno jogo irreverente para essa série de vídeos até a nossa pausa para descanso. Então vamos ver como é que vai ser a partir da semana que vem essa nova série. Bom, a nossa dica de livro essa semana, como para indicar os livros de cada uma dessas pessoas ficariam muitas dicas e repetitivas, eu resolvi então abandonar tudo isso e indicar para vocês um clássico. Um clássico que é contemporâneo, mas que com certeza é uma das obras mais importantes da literatura latino-americana. Então, a nossa dica de livro dessa semana é O Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques. Vocês estão vendo aqui. Bom, nesse romance, o Gabriel Garcia Marques conta uma história de amor e como esse amor vai vencendo todos os obstáculos e todas as desventuras que a vida pode trazer, inclusive tendo como pano de fundo
uma epidemia de cólera, né? Mas esse livro ele traz toda a poesia fantástica da obra do Gabriel Garcia Marques. Então, para quem já leu, eu recomendo ler de novo, porque é um livro para se ler mais de uma vez. E se você não leu, leia O Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques. É isso, gente. Mais uma vez eu peço para curtir os vídeos, comentar, se inscrever no canal, visitar o blog, enfim, as redes sociais e aquela coisa toda de fortalecer e ajudar a ampliar cada vez mais o nosso trabalho. Certo? Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.